Primeiramente, o macho atrai a fêmea com o seu canto, esse que você pode ouvir, e o macho sobe nas costas da fêmea. Esse é o macho e embaixo a fêmea. Então a fêmea libera em cima de uma folha os seus óvulos, tá? O seu óvulo, os seus óvulos, e o macho assim libera seus espermatozoides. E assim a fecundação se dá ali mesmo no ambiente extracorpóreo. Sobre as folhas existem umidade, água, que são mantidos pelo casal. Então acontece aqui uma fecundação externa, que é característica dos anfíbios anuros, certo? Então os óvulos serão fecundados e dessa forma os ovos vão se desenvolver em larvas nas próprias folhas. Então, dos ovos surgirão os girinos. Que serão assim transportados pela mãe, tá? A mãe morango, a fêmea, a mãe morango. Então vamos explorar o artigo da Nature, essa importante revista científica, que vai tratar de um assunto importantíssimo, que é a evolução. O título do artigo é Frog Mother's Powerful Influence, ou seja, a influência da mãe, tá? Da rã morango, tá? Essa é a rã morango com o seu girino aqui nas costas, tá? O que ela vai fazer? Ela vai promover o chamado sexual imprinting. Ou seja, a impressão sexual. Essa impressão sexual vai influenciar esse girino de tal forma que quando ele crescer, esse comportamento, esse sexual imprinting, essa impressão sexual vai fazer o girino escolher o seu parceiro sexual de forma diferente. Ou seja, ele vai tentar escolher um parceiro que pareça com a sua mãe, tá? Esse artigo ele foi encabeçado pelo cientista, o biólogo Young e colaboradores, que a gente representa por um et al. Agora em outubro de 2019. Vamos entender melhor então. Então a mãe, tá? A rãzinha morango carrega a sua prole, tá? A sua prole vai no seu dorso e essa prole vai ser, ela vai captar
aparência da sua mãe, tá? Ela vai captar essa característica, a cor de sua mãe, tá? E esses girinos são levados para poças feitas por folhas de bromélias. Esses girinos passam ali, se alimentam de ovos infertilizados da mãe, ovos não fertilizados, e esses girinos sofrem metamorfose, tá? Anfíbios têm metamorfose e temos duas possibilidades. Se esse girino se transformar numa fêmea, esta fêmea vai ter preferência por machos semelhantes às cores de sua mãe e vai evitar machos diferentes, tá? Então, o que estamos observando aqui? Um comportamento de seleção sexual. Uma seleção sexual importantíssima, tá? Uma seleção sexual e um isolamento reprodutivo. Então guarda aí, uma seleção sexual buscando machos parecidos com a sua própria cor, com a sua mãe, e evitando machos diferentes, um isolamento reprodutivo, tá? Isso vai tender a aumentar o polimorfismo da população. Agora, se o girino for um macho, uma segunda situação, logicamente que esse macho vai ter preferência por fêmeas semelhantes à sua mãe, ok? Então haverá uma preferência. Porém, o que vai acontecer agora é que vai aparecer um comportamento agressivo. Entre os machos. Então haverá uma briga, haverá um comportamento agressivo pelas fêmeas semelhantes, né? Haverá uma preferência, logicamente, por fêmeas semelhantes à sua mãe, e esse comportamento agressivo entre os machos também vai promover uma seleção sexual e também um isolamento reprodutivo. Entre as ranzinhas desta cor. Isso vai fortalecer o polimorfismo da população, as diferentes cores, vai fortalecer, logicamente que envolve também a seleção natural, mais a seleção natural, onde se envolve a presença de predadores que tendem a selecionar as cores determinadas
Mas importante é que esse isolamento reprodutivo vai levar à formação de novas espécies. Formação tende, né? Isso tende a levar à formação de novas espécies. Ou seja, cada espécie, então imagine que na população a gente tem as rãzinhas laranjas que ficam cruzando entre si e não cruzam com as amarelas, e as amarelas ficam cruzando entre si e não cruzam com as laranjas. Então há um isolamento aqui, um isolamento reprodutivo, tá? Esse isolamento reprodutivo, essas espécies deixam de trocar genes e com o passar do tempo elas tendem a se transformar em espécies diferentes, tá? Essa aqui tem a tendência de virar uma espécie, tá? Elas são observe que elas são todas da mesma espécie. Apesar do polimorfismo entre elas, todas são da mesma espécie. Porém, esse isolamento reprodutivo tende ao longo do tempo a formar uma espécie A, que tem essa cor laranja, e uma espécie B, que tem essa cor amarela. Com o tempo, tá? Somente o tempo vai desencadear esse processo. E esse processo nada mais é do que o processo de evolução. Não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se no canal e marque o sininho das notificações para ficar sabendo de novas aulas, de novos vídeos, ok? Se no final da aula gostou,